Algumas coisas elas nos causam assim um impacto muito grande, né, gente? E uma dessas coisas aconteceu justamente nesse último domingo, quando por cerca de 3 horas e pouquinho, eu ouvia o relato de uma irmã sobre como aconteceu a sua separação e o seu divórcio. Como aconteceu ela mesma encontrar o homem estranho, se relacionar com o homem estranho, ter uma vida, um tempo muito grande com o homem estranho. E todo esse processo de mudança, de transformação, durar aproximadamente 18 anos. Isso me causou um impacto muito grande. Não só a questão do tempo, mas como as coisas aconteceram e também as coisas que aconteceram no meio do caminho. Mas eu não estou aqui para contar para vocês este testemunho, e isso será relatado logo em breve. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que sim, é possível. Aquela pessoa que foi embora, que causou uma dor tremenda à família, ao cônjuge que ficou, aos filhos, e toda uma gama familiar, parental ali, é possível sim que eles sejam mudados, é possível sim que eles sejam transformados. Nós estamos falando de um caso onde a transformação ela ocorreu durante 18 anos. Durante 18 anos. Ao longo de 18 anos, todo um processo de mudança, de transformação, de correção, de abertura dos sentidos, do entendimento, do intelecto, estava sendo promovida. Não foi de uma hora para outra, não aconteceu no de repente, aconteceu num processo lento, longo, mas transformador, arrebatador. E assim tem acontecido na vida de muitos e muitos cônjuges que foram para o adultério. Que assim como esta minha irmã, deixaram a sua família, o seu marido, e esposas e esposos que deixaram as suas esposas, deixaram. E foram atrás de uma vida que eles julgaram ser mais interessante, ser mais legal, ser mais bacana, que traria mais felicidade, que traria talvez aporte financeiro, que traria ali alguma coisa que lhe garantisse que eles poderiam, de repente, se sentir vivos. Mas o fato é que por mais que o tempo passe, nunca haverá paz. Nunca haverá alegria e contentamento satisfatório para que eles permaneçam a vida inteira nisso. Nunca haverá, em hipótese alguma. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele está trazendo para a vida da sua esposa que foi embora, do seu esposo que foi embora. Deus está trazendo para eles o entendimento. Essa irmã percorre uma vida, 18 anos é uma vida. Percorre todo esse tempo vivendo um sofrimento, um vazio, uma inconstância dentro dela tão grande, mas tão grande, que ela precisava conhecer mais de Deus. Ela sentia essa necessidade. E é exatamente isso que o seu marido vai passar a ter, que a sua esposa vai passar a ter. Chega um momento da vida que é crucial. As pessoas precisam de Deus. E o seu marido, a sua esposa, vai percorrer esse caminho de buscar conhecer a Deus, de buscar entender mais de Deus. E quando isso acontecer, queridos, quando isso acontecer, não se preocupe. Haverá alguém lá para pregar para o seu marido que aquele casamento dele com a mulher estranha não vale absolutamente nada. Nada. Haverá alguém para pregar para a sua esposa que aquele relacionamento que ela julga ser o relacionamento dos sonhos, que ela julga ser o relacionamento que Deus deu a ela, simplesmente vai descolorir tudo, vai desconstruir esse castelo de areia que eles criaram. E é bem isso mesmo, eles criaram um castelo de areia, como se fosse um castelo indestrutível.
com muralhas intransponíveis. Ah, mas eles não conhecem o nosso Deus. Ah, eles ainda não sabem o poderio de Deus. Eles ainda não sabem a capacidade que Deus tem de mudar, de transformar, de aperfeiçoar, de corrigir e de mudar tudo. De mudar todo esse cenário. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos que aquele que vai atrás da mulher estranha, da meretriz ali, o do homem estranho, do meretriz, nós lemos que perdeu-se o juízo. Perdeu-se completamente o juízo. E aí a gente para pensar, mas será que a Bíblia realmente está certa? Queridos, compara a palavra de Deus que diz que o marido que vai atrás da mulher estranha perdeu o juízo. E olha para o seu marido, olha para as atitudes do seu marido, que você vai perceber que ele perdeu foi todo o juízo. Não foi um pouquinho, não. Ele perdeu completamente o juízo. Completamente. Deixou de ser aquele pai atencioso, afetuoso. Deixou várias coisas. Mas ele construiu um castelinho ali, onde ele diz, Deus está aqui. Deus abençoou. Esta mulher é a mulher que Deus preparou para mim. Ah, todos falam isso. Todos, sem exceção. Não que eles acreditem nisso, não. Mas eles precisam de uma fala de autoridade para validar aquilo que eles estão vivendo. Deus me deu, Deus fez, Deus é Deus. Até por uma questão de se responsabilizar. Se der errado, é Deus. Se der certo, é Deus também. Sabe, meus amados irmãos, nós temos um grande problema enquanto nós, seres humanos. Nós queremos validar os nossos erros. Nós queremos tornar os nossos erros válidos. E para isso, nós usamos Deus. Nós dizemos, Deus me deu, Deus fez, Deus abençoou. Deus não é uma crença genuína que foi Deus que fez. É simplesmente para dizer que Deus é responsável por aquilo. Para tirar a responsabilidade das costas do ser humano. Porque no fundo mesmo lá, eles sabem que não tem nada de Deus, que tem desobediência a Deus. A esposa não está longe disso. A esposa que abandona o marido e que vai viver com um homem estranho, compare as atitudes desta nova mulher. Vê se não são atitudes de quem não tem um pingo de juízo. Compare. Perceba. Mas tudo isso, toda essa circunstância de falta de juízo, ela tem tempo para acabar, para se encerrar. Para alguns é rápido, para outros demora um pouco mais, para outros o prazo é estendido e chega a nos impactar, né, com 18 anos. Mas alguém, em algum momento, uma irmãzinha, uma senhorinha, não precisou nem ser um pregador de renome, uma senhorinha, chega para essa nossa irmã de 18 anos de desobediência e diz, o seu casamento não está correto. Não é um casamento correto, não é um casamento certo. Não é. Ela questiona e não dá ouvidos à voz dessa senhorinha, mas a sementinha ela foi plantada. Mais tarde, a sede por Deus, a sede por Deus, o Espírito Santo trabalhando ali e criando essa sede. A sede por Deus faz com que ela vá para o YouTube ver algumas pregações e imagina que pregação que ela ouve uma linda pregação dizendo, ei, se você quer ter um segundo casamento, tranquilo, de boa, mas certifique-se de ter em mãos a certidão de óbito, não de divórcio, de óbito do seu marido ou da sua esposa. Se você tiver a certidão de óbito, não de divórcio, mas sim a de óbito, então você pode sim
se casar novamente. Caso contrário, não. Caso contrário, não pode. E aí, queridos? Aquela sementinha que foi plantada algum tempo atrás, ela começa a germinar. Ela começa. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: uns plantam, outros regam e outros colhem. E daí o importante é Deus que deu o crescimento. O importante é Deus que deu o crescimento. E queridos, cresceu. Cresceu a vontade por Deus, o desejo por Deus, o desejo por conhecer mais de Deus. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Seu marido, a sua esposa, também sentirá esse desejo. Também esvaziará toda essa ideia de que Deus está abençoando algo completamente insano. Só falam isso porque não tem juízo. Se tivessem juízo, jamais diriam uma asneira tão grande, que provoca um sofrimento tamanho em inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. A fala deles, as atitudes deles, é porque não tem, primeiro, nenhum conhecimento divino. E perderam completamente a sua sanidade, o seu juízo. Não tem mais o juízo perfeito. Não tem. Queridos, não tenha medo do tempo. Não tenha medo do tempo. Não é porque está demorando que não vai acontecer. Não é porque não saiu conforme você planejou. Não é porque o seu marido ainda não entendeu. Ainda não entendeu, que ele nunca vai entender. Não é porque a sua esposa ainda não caiu em si. Não é porque ela ainda não recobrou o juízo, que nunca mais vai recobrar. Não, queridos. Não desanime. Não desanime. Tem restauração, tem transformação, tem mudança, tem arrependimento, tem conversão e tem tempo para você desfrutar de tudo isso com o seu marido, com a sua esposa. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está cuidando de todas as coisas para você, por você. Acalme-se. Sossegue. Jogue fora essa ansiedade terrível, essa necessidade de ter tudo já para ontem. Para, acalma. Vai vir. No seu devido tempo, vai vir. Nós colheremos, se nós não desfalecermos. É o que diz o texto bíblico. Nós vamos colher todo esse plantio. Todo esse plantio. Acalme-se. Você ainda vai louvar o Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz.